A pessoa comprou aquela skin massa no CS2 ou tirou ali no site de aposta depois de ter quebrado a banca e pouco tempo depois, na hora de vender ou de trocar por outra, ela percebe ou alguém avisa que aquela skin na verdade vale muito menos do que parecia. Se você não quer que essa história aconteça com você, essa história é triste, vem comigo que eu vou ensinar você a identificar as skins que são verdadeiras bombas e entender um pouco mais de liquidez e o que você deve se atentar na hora de comprar skins no CS2. Vem comigo. Fala galera, eu sou o Eric Salles e se esse vídeo te agregar algum conhecimento, deixa o like aí, se inscreve no canal, porque sempre vai ter conteúdos como esse aqui. E se você precisar vender ou comprar skins, eu tô sempre vendendo e comprando lá no Instagram, @salesskins, ou nos meus números no WhatsApp também, todos os links na descrição, então se precisar é só chamar e bora lá. Bom, hoje a ideia não é falar sobre skins específicas, e sim sobre a liquidez de skins no CS e aquele tipo de skin que você deve evitar a todo custo, a menos que você esteja pagando o preço certo nela, e é justamente isso que eu vou te ensinar hoje. E quando a gente fala de liquidez, é justamente sobre a facilidade que você vai ter para vender aquele item, ou pelo menos vender ele no preço que é o correto, que você acha que é o correto. Bom, e a primeira categoria de skins que você deve evitar, principalmente se você estiver pagando o preço errado, são facas Stat Track. A gente vai usar o Buff aqui, que é a plataforma chinesa usada como base aí na precificação das skins. A gente vai usar ela para dar uma olhada e entender um pouco melhor isso. O primeiro caso aqui é uma Falcon Boreal Field Tested. Você vê aqui que uma Stat Track dela está custando a partir de R$ 517, enquanto uma normal sem Stat Track tá R$ 440. Aí já acende o alerta pra gente, né? A Stat Track, ela não é tão mais desejada assim para custar mais. Quando a gente volta aqui para a Stat Track e vai na abinha de Trade Records, que é nada mais, nada menos do que as últimas vendas dela dentro do Buff, a gente observa as datas dessas vendas aqui. Então a gente vê que, por exemplo, a última venda foi R$ 350 e foi no dia 9, hoje eu tô gravando esse vídeo aqui no finalzinho de fevereiro, então não faz tanto tempo, só que no geral, ó, você olha que as vendas dela tem vendas aqui, depois a terceira venda já é em novembro do ano passado, depois setembro, depois julho, então isso mostra que ela demora muito para ser vendida e já é um item que você deve evitar. Tem um outro exemplo aqui de uma Talon Field Test de Crimson Web, também Stat Track, que está custando R$ 2.500, sendo que a normal tá R$ 1.900, tá R$ 600 mais barato. Quando a gente vai ver aqui as últimas vendas dela, a gente vê que é a mesma coisa, ó. Tem uma venda aqui esse mês, depois só mês passado, rapidinho aqui a gente já chega em dezembro, sendo que quando você vai comparar uma faca que não é Stat Track, se você pegar aqui ó, a versão normal e olhar as últimas vendas, só na data de ontem tem diversas vendas. Então é justamente isso. A skin ela demora para sair justamente porque ninguém paga aquele preço nela. Ela custa mais caro e não faz sentido ela custar mais caro se você pode pagar um pouco a menos numa sem Stat Track. Bom, a segunda categoria de skins que você deve evitar também, a menos que você precifique ali da maneira certa, são facas e luvas nas condições WW e Battle Scared. Existem exceções, é claro, principalmente itens mais caros, facas mais caras como Butterfly e tudo mais, e luvas mais caras também. As versões delas WW e BS no geral não costumam ser tão ruins, mas itens mais baratinhos, itens ali intermediários, você vai estar cometendo um grande erro se você pegar ele pelo preço errado. E aí, seguindo a mesma lógica aqui, vamos analisar esses dois exemplos aqui no Buff. O primeiro é uma adaga Lore Battle Scared. Você vê aqui que a versão dela em BS tá anunciada a partir de R$ 360, só que a gente olha que a FT tem o mesmo preço da BS. Então, isso leva a gente a entender que não vale a pena você pagar o mesmo preço por uma ABS que você pagaria numa Field Test, concorda? Quando a gente olha aqui na abinha de Trade Records, a gente vê que ela até tem uma liquidez boa no sentido de vender com certa frequência, mas olha o valor que ela sai. Ela sempre sai no valor muito abaixo, 315, 320. Então, se alguém chega para mim, né, que revendo skins com uma dessa aqui, por exemplo, eu não vou pagar o preço base de 360, porque ela não vale 360, dado que a FT custa o mesmo valor. O preço base dela seria 320. Então, você tem que ficar esperto para não pagar errado nesse caso. A mesma coisa acontece com essa luvinha aqui, Hydra Emerald Battle Scared, ó, a ABS é 240, que é exatamente o mesmo preço da FT, e quando a gente vai olhar as vendas aqui, ela até costuma sair nesse valor, mas você vai ter mais dificuldade de vender uma dessa do que você teria de vender uma FT. Então o que importa é que na hora de comprar, você já deveria ter dado preferência para uma FT. E a terceira categoria de skins que você deve evitar se você não quiser perder dinheiro são skins que acabaram de lançar no CS2. Sempre que algum cliente vem me perguntar sobre alguma skin que lançou faz uma semana, 2 semanas, eu recomendo que ele espere um pouquinho, porque essas skins sempre têm a tendência a dropar bastante de preço nas primeiras semanas, primeiros meses. Se para você não for um problema possivelmente perder dinheiro com elas, tudo bem, mas se for com uma forma de investimento, se você não quiser daqui a um tempo essa skin ter virado metade do valor, eu te aconselho
aconselho que espere um pouquinho para comprar elas. Eu tô aqui com 3 exemplos também. Dessa vez a gente vai usar a abinha do Price Trend também no Buff, que é a aba onde mostra a variação de preços nos últimos tempos. Eu filtrei aqui por 6 meses e peguei 3 skins que são relativamente novas dentro do game. A primeira é a K Oligarch Field Test. Você vê que ela começa a ser vendida aqui por cerca de 700 pila, ela cai pra caramba aqui 500, parece que ela vai estabilizar, mas dá uma caidinha também, e agora recuperou, mas ela chegou ali a ser vendida por cerca de 490 reais. A segunda skin é uma mais barata, mas acontece a mesma coisa, a K Ice Cold Field Test. Ela começa aqui, ó, a ser vendida por 140, tudo mais, e aí você vê aqui que a tendência dela é só de queda, tá até agora caindo praticamente, embora tenha dado uma pequena estabilizada. E por último, a M4 Solitude, que foi aquela dropada ali na coleção rara do Arsenal, que já até saiu inclusive, mas acontece aqui a mesma coisa. No começo tem um hype, a galera começa a pagar caro, depois o pessoal sustenta esse hype um pouco, mas começa a cair de preço justamente porque começam a dropar muitas e o pessoal vê que isso não vai dar em nada, então cai pra caramba de preço. Então evite essas skins se você não quiser perder dinheiro a curto prazo. E para finalizar, galera, eu vou trazer aqui um exemplo coringa e vamos fazer aqui agora a prova para ver se vocês entenderam o que significa liquidez e como identificar. Aqui na tela, esse exemplo da CZ The Fuchsia Snow. É uma skin aqui bem aleatória, né? Mas batendo o olho aqui, acho que vocês já conseguem perceber qual que é o problema, né? Observem que uma minimal era R$ 96, uma FT é 105 e uma WW está anunciada por 660. Então, se você entendeu tudo que eu falei nesse vídeo aqui, você já vai sacar que essa WW aqui não vale isso. Se a gente vem aqui nos Trade Records para ver as últimas vendas, pimba, você vai ver que ela é vendida por cerca de 70 reais. E por que isso acontece, pessoal? Porque essas skins, tanto as Stat Track quanto as WWBS que eu comentei, elas existem poucas no mercado. Isso faz com que as pessoas que anunciem ela meio que controlem o preço, porque não tem tanta gente para balizar o valor delas. Então elas colocam qualquer valor e deixa lá. Ninguém compra, por isso que a liquidez é baixa, mas ao mesmo tempo o preço não fica baixo porque a pessoa quer colocar lá para ver se algum doido uma hora aparece e compra. Então evitem essas skins, sempre usem o Buff ou qualquer outro marketplace, principalmente o Buff, né, como referência para entenderem e sempre analisem as outras versões da skin. Então, pô, se uma BS tá 500, uma FT deveria estar mais cara, deveria estar uns 700, 800 para fazer sentido a ABS estar 500. Se uma ABS está 500 e a FT está o mesmo valor ou mais barato, não faz sentido você pagar 500 por uma ABS. Então é isso, galera, o vídeo de hoje fica por aqui. A ideia é essa, prestem atenção na liquidez das skins, sempre comparem e tentem pagar o preço certo, correto pelas skins. Existem vários outros exemplos de skins pouco líquidas que eu vou abordar aqui em outros vídeos depois, mas se vocês tiverem qualquer dúvida, deixem nos comentários e lembrem, segue lá no Instagram. E se quiser negociar qualquer skin, compra, venda, upgrade, tamo junto, só chamar lá também, fechou? Tamo junto e até o próximo vídeo.